Fala aí, galera! Uhul! Mais um momento, tamo junto nessa aí. E hoje vamos estar começando mais uma caminhada com Deus. Nessa quarta-feira maravilhosa, a gente vai estar falando de Deus, vamos estar falando de Jesus, vamos estar falando de dois homens que estavam indo para uma cidade. E eles estavam muito tristes porque Jesus tinha morrido, né? E eles estavam muito tristes porque eles eram seguidores de Jesus. Estavam tristes. E o que acontece, né? O que acontece é que esses dois homens aí encontraram no caminho com Jesus. Só que eles não reconheceram Jesus. E Jesus foi com eles conversando, foi até a casa dele, foi explicando. E os homens explicou que as mulheres tinham falado que o corpo não estava mais lá na caverna, tinha sumido, desaparecido, e elas vieram com uma conversa, que Jesus tinha ressuscitado, sabe? E foi contando para eles, né? E eles estavam tristes porque Jesus tinha sido morto. Eles gostavam muito de Jesus, então o que Jesus fazia, ele se agradava. E eles também sabiam que com Jesus eles iriam para o paraíso, e sem ele, como que eles iriam? Então eles foram para casa, né? Foram para casa, foram comer, e lá eles viram que Jesus tinha ressuscitado. Eles conversavam com Jesus, mas eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Só foi cair a ficha bem um pouco lá na frente. Chegaram ao ponto de chegar numa conclusão. Opa, esse homem é Jesus. Era ele que estava na rocha. Realmente ele ressuscitou-se. Galera, essa aqui é uma mensagem que eu estou trazendo aqui hoje para vocês ficarem felizes. Para vocês ficarem felizes porque Jesus, ele ressuscitou. E Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é tremendo. Jesus, ele é fiel. Ele é bom demais, mano. Ele é top da galáxia, topzera. E aqui vocês vão compreender que até os discípulos vão começar a entender que Jesus realmente ele ressuscitou no terceiro dia. Jesus, depois que ele morreu, era uma tristeza muito grande, até mesmo para os discípulos, porque para eles ficar sem Jesus não era fácil. E sempre Jesus tinha mencionado que o Filho do Homem vai ser entregue. Sempre falando que o Filho do Homem vai ser morto. Mas para isso que aconteça, para a palavra ser concretizada, e no terceiro dia ele vai ressuscitar. Mas os discípulos parecia que esqueceram dessa passagem. De tanto que Jesus falava, parecia que eles esqueceram. E realmente Jesus aqui, ele vai ressuscitar. Ele já ressuscitou. E aqui eles vão começar a compreender a importância do Evangelho. Tá levando a sério. Não é só isso não, tá lendo, tá vivendo, porque o que acontecer, vocês não vão ficar no vácuo do cavaco igual ficaram os 11 discípulos quando as mulheres foram contar que Jesus não estava na caverna e tinha ressuscitado. Eles não acreditaram nelas. Então, para as pessoas não ficar que nem os discípulos desacreditaram, é bom que leia a Escritura, porque qualquer coisa que acontecer, vocês vão crer. Vocês vão acreditar. Então aqui o tema hoje é no caminho de Emaús. Olha só, no caminho de Emaús. É um tema meio esquisito, né? Mas tá aqui na Bíblia. É palavra de Deus. Então vamos lá. Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Uau! Hoje é muito versículo, hein? Versículo pra caramba. Pra fechar aqui é muito, do 3 ao 35, meu Deus do céu. Mas vamos que a gente não pode desanimar não. A gente tem que ir com garra. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Então, eles já estavam saindo lá da onde Jesus tinha morto, né? Estavam indo para esse local, chamado povoado de Emaús, que fica
a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. E eles foram andando, foi de moto nem cavalo não, foi andando. Eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Galera, depois que Jesus morreu, todo mundo conversava a respeito, e agora? Como que a gente vai ser salvo? Jesus veio para nos salvar e mataram ele. Então a conversa era sobre Jesus Cristo. Nesse dia aqui, essa conversa era muito falada, Eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles os reconhecessem. Então Jesus, no terceiro dia, ele já tinha ressuscitado, ele não estava mais na caverna. Então ele viu esses homens, e começou a segui-lo. E esses homens, como aqui menciona a Bíblia, eles não reconheceram Jesus. Por alguma coisa eles não reconheceram. E a gente vamos que vamos. Então Jesus perguntou: o que vocês estão conversando pelo caminho? Olha a pergunta de Jesus. Eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Então essa foi a pergunta para Jesus que eles fizeram, né? Você tá como tivesse boiando, né? É a única pessoa daqui da cidade que não sabe o que aconteceu, que mataram Jesus, ele foi crucificado, agora tá tudo acabado, acabou. Olha só. O que foi? Perguntou. O que foi? Então Jesus perguntou, né? O que foi? Perguntou a ele e eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta. Tá vendo? Eles estão falando de Jesus agora. Este homem era profeta. E para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Então os homens, eles já viam Jesus poderoso em palavras e em atitudes também. Porque Jesus curava, Jesus espantava demônio, Jesus ajudava as pessoas. Jesus realmente, ele é o melhor. Ele é o melhor porque as pessoas aqui já mencionavam o grau de bondade de Jesus. O que ele fazia, ninguém fazia o que Jesus fazia. Foi por isso que os sacerdotes mataram ele. Pura inveja. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então eles começaram a contar para Jesus toda a história do que tinha acontecido lá na cruz do Calvário. Mas Jesus, ele já sabia. Olha só. E a nossa esperança era que fosse ele que ia libertar o povo de Israel. Então aquele povo, ele já tinha a esperança que eles seriam libertos. E Jesus veio para libertar eles. Jesus veio para libertar todos. Jesus veio para tirar o povo da escravidão, dos vícios, das drogas, das trevas. Ele veio, porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Então, já fazia 3 dias que Jesus tinha morrido. E aqui, como Jesus estava com eles estavam contando para Jesus, já era 3 dias já, ele já tinha ressuscitado e estava ali com os dois. Só que os dois não reconheceram Jesus. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixavam espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmam que ele está vivo. Então as mulheres, elas foram praticamente preparar aquele perfume, aquele óleo para passar no corpo de Jesus. E quando elas chegaram lá na caverna, né? A porta estava aberta, era uma pedra muito pesada. Alguém moveu a pedra e não tinha ninguém lá dentro. Mas as mulheres contam que viram 2 homens e contaram para elas que Jesus tinha ressuscitado. Eu creio que seriam os anjos, né? Que ele está vivo.
E ficaram assustados quando as mulheres contaram para os discípulos. Os discípulos não acreditaram. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu. E que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Eles também foram checar se Jesus estava lá. E o corpo não estava. As mulheres não viram o corpo. Os homens foram ver, também não viu o corpo. Jesus tinha ressuscitado. Ele não estava mais lá. Então Jesus disse, como vocês... agora é Jesus falando. Como vocês demoraram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse assim, recebesse de Deus toda a glória. Então Jesus, mais uma vez, ele menciona aqui que tudo que aconteceu era preciso que acontecesse, que o Filho do Homem ia ser entregue e ele seria morto, crucificado. Tinha que acontecer. O próprio Jesus menciona que isso tinha que acontecer. E começou a explicar toda a passagem das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Olha que interessante, mano. Por isso que é bom a pessoa ter uma Bíblia em casa, para ele meditar, para ele ler, para ele compreender a importância e o grau também de responsabilidade da palavra de Deus. Porque quando a gente lemos aqui, a gente temos que entender que foi um homem chamado Jesus morto por nós para nos salvar. Então, essa história é uma história de responsabilidade para a gente não deixar entrar pelo um ouvido e sair pelo outro, não. Para a gente aprender. É importante que a gente aprenda para a gente ficar fortalecido. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram que ele para que ficasse, dizendo, fique conosco porque já é tarde e a noite vem chegando. Então, olha só como que são as coisas aqui, são tão engraçadas, né? Eles iam mais longe, ficando mais distante, mas eles queriam que Jesus ficasse com ele. Só que eles ainda não sabiam que esse homem era Jesus. Eles não sabiam que tinha ressuscitado. Eles não sabiam, não. Eles não sabiam. Eles ouviram as mulheres falando, mas eles não sabiam. E aqui Jesus, olha só, ia ficar com eles. Vamos lá? Mas eles insistiram que ele ficasse, dizendo, fique conosco porque já é tarde e a noite vem chegando. Então eles já ia Jesus estar na casa com eles comendo e também dormindo ali. Olha só. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se na mesa com eles, pegou o pão e deu graça e Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Olha que interessante. Além deles encontrar com Jesus, eles vão para a casa deles. Jesus vai junto, dá a graça, abençoa ali o alimento, divide o pão e come com eles. Olha que passagem de topzera da galáxia. É muito interessante. Aí os olhos deles foram abertos. Os olhos foram abertos. Começaram a compreender mais e ter mais sabedoria. Começaram a enxergar o que estava acontecendo ali. Olha só. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Os olhos estavam tampados pela tristeza que havia acontecido lá no Calvário. Lá na Morro da Caveira, né? Então a tristeza tampou os olhos deles, porque eles não paravam de pensar que Jesus tinha morrido. Ali era muita tristeza, porque eles gostavam muito de Jesus. Então quando eles esteve com Jesus na mesa ali, começaram a comer, começaram a ouvir, os olhos se abriu. Eles viram que eram Jesus. Olha só como essa passagem tão top. E eles reconheceram Jesus. Mas, olha só, mas ele desapareceu. Então, depois que eles reconheceram Jesus, Jesus tinha desaparecido.
porque já era a hora dele sair mesmo, porque eles viram que Jesus estava vivo. Então eles disseram um para o outro, olha que bacana, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava a escritura sagrada? Olha só como que é tão interessante. E é verdade, quando a gente começa a falar de Deus, a gente fica alegre, a gente fica feliz, a gente fica animado. E é assim também quando a gente fala de Jesus. É assim. E eles tiveram esse gostinho de sentir o gosto de falar de Jesus e o gosto de estar com Jesus ao mesmo tempo. Olha só. Eles se levantaram de longe e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam, de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Olha só. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinha reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Então esses dois foram contar lá para os discípulos. As mulheres foram, eles não acreditaram. Agora foi os dois. Eles começaram a acreditar e foi visto por Simão. Olha só, foi visto por Simão. Então eles começaram a acreditar agora. Jesus realmente ressuscitou. Jesus realmente ele voltou. E agora eles vão ficar mais felizes, porque eles estavam muito tristes, muito abatidos. Eles não conseguiam ver mais ânimo, porque o que dava ânimo para eles era Jesus. Quando estava vivo, ali em carne, ensinava, estava com eles. Então isso fortalecia eles, mas eles também tinham que aprender que Jesus, ele sempre falou: o homem será entregue, chegará um dia que eu vou morrer. Ele sempre falava para o discípulo, mas parecia que nesse dia aqui, parecia que para os discípulos foi o fim. Parecia que todo o tempo que Jesus ensinou a eles, parecia que não serviu de nada. A morte não serviu de nada, parece que eles deu um baque, o cérebro parou. Pareceu isso, né? Porque tão triste porque, sendo que no terceiro dia Jesus ressuscitaria. Então realmente é bom que a gente aprenda da palavra de Deus. É bom que a gente fique atento, porque Jesus sempre falou para eles: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar e vou estar com você. Então, as coisas que ele mostrou a eles sempre foi falado e explicado para todos os discípulos, todos. Quando as mulheres foram contar, eles não acreditaram não. Precisou esses dois homens aparecer lá. Precisou Jesus aparecer para Simão também. Então, realmente, assim eles começaram a acreditar. Olha só, olha o finalzinho que é tão bonito. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinha reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Cara, por isso que falam que Jesus é o pão da vida, né? É o pão da vida. Ele abençoou ali. Era uma alegria imensa estar do lado de Jesus. Parecia como fosse uma conexão. Então, eles já sentiram a vibração. Porque Jesus não é uma pessoa qualquer. Não é, mano. Não é uma pessoa qualquer. Então, a vibração, quando chegasse perto deles, eles praticamente sentiria. Isso é muito interessante. É muito gostoso aprender a palavra de Deus, porque grava na nossa mente. Ela fica guardada, fica arquivada. E quando você for começar a ler de novo, você vai lembrar todas as histórias. E você lembra até de outra forma também. Lembra? Cada vez que você lê, é uma forma diferente que você vai aprendendo. Mano. A Bíblia, ela é restauradora. Então, que a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. O momento, ele é TMJ. Estamos juntos nessa aqui história, hein? Hoje foi uma história muito longa, bem topzera da galáxia. Então, falou pra vocês. E é nóis. Cara, que da hora. Hoje foi muito topzera, muito. É bom a gente aprender de Jesus. É muito bom. A gente aprende, mano. Todo mundo aprende. Só basta ter força de vontade de querer. E ter uma Bíblia, né?